Olá, pessoal! Hoje o Vozes Delas vai falar do legado intangível. Quando falamos em legado, muitas vezes pensamos em números, resultados ou conquistas palpáveis, mas há um legado silencioso, invisível e ao mesmo tempo eterno, aquele que nasce dos valores que defendemos, do propósito que nos move e dos gestos que oferecemos no cotidiano. É o legado intangível, aquele que não aparece em relatórios, mas que permanece no coração das pessoas. Hoje vamos falar sobre marcas que não se apagam, porque são feitas de humanidade, de afeto e de sentido. Marcas que atravessam o tempo e transformam vidas. Hoje a nossa convidada especial é a Eliana Ferrari. Seja muito bem-vinda, Eliana. Oi, pessoal. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu sou a Eliana Ferrari. Não sou dona da Ferrari, mas sou mega acelerada. Eliana, fala para nós um pouquinho sobre a Eliana. Quem é a Eliana? Resumidamente, sobre a sua história. Bom, 42 anos, casada, 2 filhos, mãe da Evelyn, de 14 anos, mãe do Júlio, de 10 anos, conhecida em casa como mulher de negócios, mas eu sou mãe de negócios, não mulher de negócios. Comecei a minha jornada empreendedora há exatos 10 anos, nascida em São Paulo, capital. Lá eu passei minha primeira infância, me mudei para o Paraná junto com minha família, e depois retornei para Campinas em 2008, e aqui fiquei até 2023. Foi em Campinas que eu iniciei a minha jornada empreendedora, paralelo com a minha outra atividade, que até então era a minha atividade principal, como empregada pública, e atuei por 2 anos, nos 2 negócios, e conheci esse mercado de meios de pagamento através do Paulo, Então, os nossos filhos estudavam juntos, então fiz amizade com a Joeltz, e dessa amizade nós mergulhamos nesse mercado de meios de pagamento, e estamos juntos há 10 anos. Muito legal, Eliana. Vamos começar agora com as nossas perguntas. Quando você pensa na palavra legado, o que ela significa para você, em termos de vida e de trabalho? Legado. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu ouço essa palavra é ser lembrada positivamente, Em termos de vida, eu citaria 3 pontos bem importantes, como mulher, mãe de negócios, Independência. Eu, como mulher, nunca quis ser dependente de ninguém. Sempre quis conquistar as minhas coisas por mim mesma. O segundo ponto que eu colocaria, que eu destacaria aqui, quando eu penso em legado, falando de vida, é liberdade. Então, também como mãe de negócios, liberdade foi algo que sempre foi algo que eu busquei na minha vida, Então, como eu disse, sou casada, tenho 2 filhos e viajo bastante. Então, imagina se eu não tivesse a liberdade do meu lado, Não poderia viajar, não poderia conquistar as minhas coisas, Então, a liberdade é mais nesse sentido, de fazer as minhas escolhas, de ter o poder de escolha. E eu citaria também coragem, porque como mulher, mãe, esposa, a crítica ela é pesada, Então nós somos alvo de críticas, às vezes falada, e às vezes você percebe no comportamento das pessoas. Então eu acho que coragem é algo que precisa pulsar muito forte em nós mulheres, nesse quesito. E falando de trabalho, eu já citei aqui, e em termos de trabalho, eu penso assim, como mãe de negócios e não mulher de negócios, Eu mudei o termo. Sim, estou percebendo. Por que ter uma coisa só se eu posso ter as duas? Porque eu não posso ser mãe, esposa, do lar, dona do meu lar, e não posso ser também dos negócios, Então, isso para mim é fundamental. É o que eu diria, lembrando, colocando a palavra legado em destaque. É interessante quando você fala da coragem, da liberdade, e ser mãe de negócios.
uma coisa que eu quero destacar é que você foi bastante corajosa quando em um determinado momento você tinha um emprego que teoricamente é o emprego dos sonhos de muita gente, né? Porque é funcionária pública, tem a estabilidade que muita gente, que todos nós queremos, né? E ao mesmo tempo também, naquele momento, você já era mãe dos seus 2 filhos e eles eram bem pequenininhos ainda, que eu me lembro que eles eram bem pequenininhos. E acredito que foi um ato de muita coragem você ter tomado essa decisão de sair do emprego público e ir para o empreendedorismo, mesmo com tudo parece que contra isso, né? Então, como foi para você também isso, lidar com isso? Porque existe uma cobrança da sociedade em relação à mulher que é mãe, como que vai deixar os filhos e vai trabalhar, e ao mesmo tempo existe essa cobrança de nós mulheres também, com a gente mesmo, né, quem é mãe. As mães acabam se cobrando muito, porque precisa sair de casa, porque vai trabalhar, como assim, né? Vou deixar meus filhos, ter que trabalhar, ter que viajar, ter que... Como que foi isso? Como você lidou com isso? E como que foi isso para você? Porque eu acredito que você tenha recebido muitas críticas por isso também, né? Porque nós mulheres sabemos disso, né? Então, como foi para você isso? Com certeza, fui alvo de muitas críticas. Acho que até hoje, tá? Todos os dias eu percebo olhares diferentes. Quando eu falo, vou viajar, estou aqui agora. Fiz uma viagem ontem para estar aqui com vocês. E eu já percebi olhares diferentes por conta disso. Mas como foi para mim? Eu amamentava o Júlio. Sim. Então, eu atuava nos dois trabalhos, né? Como empregada pública, atuava no mercado de meios de pagamento e amamentava. Olha que coisa, meu filho tinha 6 meses de idade, tinha passado por uma cirurgia, né? Onde eu quase perdi ele. Então, foi bem, bem complicado. E como que eu fiz essa escolha? Eu fiz escondido. Eu contei para as pessoas, especialmente para minha família, 2, 3 meses depois, quando os meus ganhos superavam aquilo que eu tinha como remuneração no meu emprego público, porque eu já sabia que era certo, né? Era só questão de tempo. Sim. Então eu construí uma base sólida durante 2 anos e quando eu tive a oportunidade de fazer a minha escolha, mesmo sendo alvo de muitas críticas, para ficar mais leve para mim, eu fiz escondido. Foi isso. Entendi. Não é fácil mesmo, né? E como foi o apoio do seu esposo, Clauren, nesse processo todo? Na verdade, foi a única pessoa que me apoiou. Que legal. Foi a única pessoa que me apoiou, que falou, cai fora, vai seguir teu coração, vai fazer o que você gosta, vai e faz, eu cuido das crianças. Eu tô aqui para você, que legal isso. Então, assim... dificilmente eu tenho oportunidade de falar isso, mas eu sou muito grata por tudo que ele fez e faz por mim. Que legal. Me ajuda muito. Nós invertemos os papéis em casa, né? Então, eu sou a mulher mãe de negócios que viaja e ele cuida das crianças em casa, tá apoiando com as crianças. Isso só prova e nos mostra que quando os dois estão juntos, né, por um objetivo, não existe essa, você é a mãe, você que tem que cuidar, eu sou o pai, não posso ficar em casa cuidando dos filhos. Isso só mostra que os papéis podem ser juntos e misturados, né, e tá tudo certo. O importante é que os dois façam aquilo que gosta, que estejam no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Acho que é bem importante você colocar isso para que outras mulheres também possam pensar sobre isso e refletir que os esposos também podem estar junto nessa jornada, né? E apoiando um ao outro. Acho que isso é bem legal e bem importante. Que legal que com você foi assim. Vamos para mais uma pergunta. Qual foi o gesto mais simples que você já fez e que acabou marcando profundamente outra pessoa? Eu poderia citar aqui vários exemplos, mas eu vou pelo simples. Eu acho que presença, estar presente e escutar. Eu acho que foi a coisa mais simples que eu fiz e que fez toda a diferença. Eu poderia citar vários exemplos, mas eu vou pelo simples. Presença.
Eu acho que estar presente e escutar, escuta ativa. Não existe nada mais simples do que você sentar e escutar o que a pessoa tem para falar, né? Então existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Então o gesto mais simples, dois, podemos citar aqui, é estar presente e escutar. São... E às vezes a pessoa só está precisando disso, né? É só isso. Que alguém a escute. É só né? isso. E aí a coisa e você muda o dia de uma pessoa. Muda mesmo. É verdade. Você muda Hoje o dia mesmo eu de uma comentei com a Dia de manhã. Às vezes a pessoa só precisa que o outro ouça ela, né? E tem gente que não tem realmente ninguém para ouvir elas, assim. Tem gente que é muito solitário, mesmo vivendo em famílias grandes ou tendo muitos amigos. Existe uma solidão em meio à multidão, assim, que as pessoas tendem a ignorar. Mas aí quando elas precisam dessa escuta, elas não têm. Eu tenho um exemplo real de diferença significativa no resultado por escutar uma pessoa. Só. Eu só escutei, eu não fiz nada, eu não fui até a pessoa para fazer a atividade comercial que eu estou acostumada a fazer, eu só escutei. E isso fez toda a diferença, ela dobrou os resultados, em questão de 60 dias. Né? Então, Isso, legal, né? isso. Bem, a gente vai falar agora, Eliana, dos valores e propósito, que são coisas que a gente está sempre falando aqui, né? Nosso negócio, nosso dia a dia. Então eu achei importante trazer isso aqui para você, principalmente por você também ser uma das nossas gestoras aqui comercial, mais antiga que a Confrapag tem, que acompanhou toda essa evolução. E eu queria muito saber, nessa tua experiência, né, como os valores se transformam em prática cotidiana dentro de uma equipe. Porque eu sei que você é uma mulher que lidera muita gente. E eu acho importante, assim, você falar um pouco desse lado, Eliana, aí, líder, né, que lidera essa equipe aí, que está, inclusive, prosperando maravilhosamente bem na Confrapag. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho disso, de como esses valores transformam a prática cotidiana, né, dentro dessa equipe que você lidera. Eu responderia em uma única palavra. O como é repetição. Eu tenho como principais valores neste nosso negócio, eu gosto de citar 2, sempre, que é responsabilidade. Então, quando eu quando eu cuido de uma pessoa, quando eu cuido de um objeto simples que seja, é com muito zelo, é com muita responsabilidade. Então, as pessoas que estão comigo precisam performar, precisam encontrar o que elas vieram buscar. Então, esse é um principal valor, responsabilidade com os resultados das pessoas, porque isso acaba sendo também o meu resultado a posterior. E senso de justiça, é algo que pulsa forte. A gente sabe que o propósito, às vezes, ele é invisível, né? Às vezes, pouco se fala sobre ele. A gente, claro, tem o costume de falar aqui, mas a gente percebe, assim, que propósito é uma coisa que as pessoas vão aderindo na medida que a gente vai falando para elas, né? Mas a gente sabe também que é o propósito que sustenta essa longa caminhada, né? Que não é fácil, que tem suas peripécias, né? Como que você, então, mantém esse propósito vivo em meio a pressões por resultados imediatos? Bom, os resultados, eles são consequência da aplicação do nosso propósito. E falando de Eliana, né? A Eliana que sempre brigou muito para que as coisas acontecessem. Como? Com uma calma que eu não tinha antes, né? Então, eu sempre fui conhecida desde o início aqui das operações como uma briguenta, pessoa mais brava. Então, o pessoal, às vezes, para falar comigo, pensava 2 vezes. O propósito, ele é de dentro para fora, né? E os resultados, ele só vem quando você aplica esse propósito, especialmente nesse nosso negócio. Então, eu poderia citar aqui que eu tenho conseguido mediante uma calma que eu não tinha antes. Então, as pessoas me conheciam porque eu era muito brava, eu era muito exigente, eu era briguenta. E isso não fazia os meus resultados, né? Quando
eu comecei a colocar o propósito em primeiro lugar e olhar para cada pessoa com um olhar de carinho, com isso, essa pressão por resultados, ela se tornou mais leve para mim. Eu tenho um desejo muito forte de despertar nas pessoas um sonho que está adormecido, que ficou por muito tempo adormecido, né? Então, acho que é isso. Você aparentemente conseguiu encontrar um equilíbrio, ou está encontrando esse equilíbrio entre ser dura, quando precisa ser também, né? Porque a gente sabe que liderar exige também alguns momentos de dureza. E essa coisa mais tranquila de, não, vamos pensar com calma para poder resolver. Você acha que se você encontrou esse meio termo, você está encontrando esse meio termo, essa justa medida entre uma coisa e outra? Eu acredito que hoje eu encontrei, sim. Por quê? Porque eu entendi. Hoje para mim está muito claro, é muito claro para mim que a gente não tem ação nenhuma naquilo que não depende da gente, né? Então isso me deixou mais calma, me deixou mais tranquila, eu consigo me concentrar mais nas atividades. E é isso. Então hoje eu consigo sim trabalhar com mais leveza e ter como consequência os resultados que estão aí aparecendo mês a mês. Eliana, agora vamos falar um pouquinho sobre emoção e afeto. O que você acredita que permanece mais forte na memória de uma equipe? Metas alcançadas ou a forma como foram vividas? A gente não vive só de número, né? Então, eu posso chegar para um parceiro meu e estipular junto com ele uma meta financeira, uma meta de TPV, ó, quanto você quer atingir num determinado tempo. Isso é fácil falar, isso é fácil, eu sento com ele e faço isso. Só que mais importante do que isso é um porquê. As pessoas precisam de um porquê. E cada um tem um porquê. A meta, ela é importante, ela é necessária. Principalmente pra gente que trabalha com vendas, né? Mas mais importante do que ter um número, do que ter um alvo, uma meta, é você ter um porquê. Então, o meu método de trabalho é entender o porquê de cada pessoa, o momento de cada pessoa. Então, isso faz toda a diferença, isso move. O que te move hoje? Não é só ganhar 10 mil, não é só ganhar 50 mil, não é só ganhar 100, 200 mil. Então, é sempre 3 perguntas, e isso desde sempre. Com cada um eu faço a pergunta de um jeito para conhecer a pessoa. Então, quanto você quer? Tem um número. Para que você quer? Que é o porquê dela. E em quanto tempo? Então, isso para mim, assim, eu não abro mão. Isso é fundamental. Então, muito mais importante do que a meta é como a gente atinge essa meta, como que a gente busca isso. Isso fica na memória das pessoas e você saber o que ela busca, o que ela precisa, o que ela quer, torna essa busca que hoje é frenética, ela fica mais leve, ela fica mais tranquila. A famosa motivação, né? Motivo para a ação, né? Quais são os seus motivos para você fazer determinada ação, né? E aí é que leva as pessoas realmente a alcançarem os resultados, né? Esse trabalho que você faz individualmente, com cada uma das pessoas que estão na sua base ali. Sim, eu tenho pessoas que querem trocar de carro, eu tenho pessoas que querem viajar no Brasil mesmo, eu tenho pessoas que querem fazer viagem internacional, viajar 3 vezes por ano. Eu tenho pessoas que simplesmente querem dar uma vida melhor para sua família, buscam 10 mil reais, buscam 5 mil reais, buscam 50, buscam 100 mil reais. Então, é o caminhar lado a lado que faz toda a diferença. E eu faço isso individualmente. E, consequentemente, o resultado vai vir, né? Eu tenho um caderninho. Eu tenho um caderninho com o nome de cada um, quanto ele quer, quanto ele busca. Então, a gente tem uma meta inicial. Eu sei para que ele quer. E nesse nosso negócio, muitas pessoas entram como uma atividade secundária. Sim. Então, eu não posso contar que esse resultado virá rápido. Então, por isso que é importante esse caminhar lado a lado, né? Acho que é isso. É que as pessoas não
elas também não podem deixar algo que aparentemente é seguro para se voltar totalmente para algo que ainda vai ser construído, né? Eu passei Então elas por isso. acabam Exatamente. fazendo ali as duas coisas em paralelo para poder atingir o que precisa, né? Quando você vive isso, quando você passa por essa situação, fica muito mais fácil você entender o outro. Entender o outro, exatamente. Vamos lá. Já houve um momento em que o afeto ou a sensibilidade tiveram mais impacto do que qualquer decisão estratégica? Acho que a gente poderia seguir até o que eu acabei de responder, né? Eu sempre fui muito briguenta, eu sempre coloquei o resultado em primeiro lugar, e isso não acabou bem. Então, novamente, o caminhar lado a lado, entender o outro, o afeto, ele é muito importante nessa nossa caminhada. E você acha não, né? Nós, mulheres, somos mais sensíveis, né? E isso te ajudou nesse caminhar de liderança ou te atrapalhou a sensibilidade? Porque às vezes a gente é taxada de muito sensível, é muito emotiva, né? Mas para nós essa sensibilidade é uma ferramenta parceira nossa, né? Porque na liderança a gente também precisa ter sensibilidade, ter emoção, né? Como foi isso para você? Clésia, eu sou a pessoa que chora escondido. A emoção fica escondida, eu sou durona. Eu sei bem o que é isso. Eu sou durona, a gente precisa ser, É. né? Mas com toda certeza, sim, a gente se sensibiliza com cada história, com cada motivo dos nossos parceiros. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de desafios e escolhas. Coisas que moldaram aí a sua história, que a gente já leu o livro, já lemos lá o seu capítulo, né, Eliana? Em um mundo corporativo tão orientado a números, como sustentar um legado intangível sem perder espaço? Eu diria que é não deixar de ser você. Em hipótese alguma, em nenhuma situação. É saber falar não, jamais se diminuir para caber no mundo do outro. Isso. Né? E ter coragem de desagradar, né? Porque o falar não vai desagradar. E você precisa aprender a falar não. E que dificuldade é você falar não para muitas coisas, né? Então, e liderar pessoas é dizer não. Muitas vezes, né? O tempo todo. Só hoje acho que eu falei uns 5. E é necessário, é preciso. É preciso. E assim, o nosso negócio em si é um negócio muito masculino ainda, né? Ainda não temos tantas mulheres como gostaríamos, né, que tivéssemos no nosso negócio. E acho que esse programa aqui também é um pouco para isso, né? Para dizer às mulheres que é possível, que o nosso negócio também é para as mulheres, né? E nesse negócio onde é muito masculino, como é para você lidar com isso, né? Porque sempre a gente, como você disse, né? As pessoas sempre querem nos colocar dentro de um quadradinho que foi criado por outra pessoa, né? E não, a gente quer ser a gente mesmo, né? E como que é isso para você? Estar nesse mundo tão masculino e ao mesmo tempo não se encaixar dentro desse quadradinho aonde as pessoas criaram para nós, né? E não ser taxada de a estressada, a briguenta, né? Porque quando a gente se posiciona, sim, se é um homem nesse posicionamento é porque ele é competente. Se é uma mulher, a gente é grossa, é mal educada, é estressada, tá de TPM. Como é para você lidar com tudo isso? Eu posso dar uma resposta bem curta? Pode. Claro. Os resultados falam por mim. Exatamente. Que são excelentes seus resultados. Exatamente. Né? É isso aí. E é interessante trazer isso porque o quadradinho que é oferecido pra gente não é o mesmo quadradinho onde os homens permanecem nesses negócios assim muito masculino. Eu venho de um curso também bastante masculino, né? Filosofia tem mais homens do que mulheres. E eu sempre notei isso, que os quadradinhos oferecidos pra gente é diferente dos quadradinhos oferecidos pra eles. E aí, às vezes, você quer o quadradinho que tá com eles.
né? E aí a gente meio que tem que brigar um pouquinho para poder sair daqui e falar, não, eu sou capaz de ocupar esse quadradinho teu aí também, né? E aí a gente enfrenta justamente isso que a Clésia falou, de ser taxado de estressado, de, enfim, de mal educada, de, né? Ah, por que tá dizendo não? Pra mim, você tá dizendo não? Dizer não é muito difícil, principalmente por conta disso, eu acho. Eu tenho percebido uma coisa nesse nosso negócio. Os homens gostam de ser liderados por mulheres. Nesse nosso negócio, sim. Tá? Por conta da sensibilidade, do afeto, né? De você caminhar junto com do eles. escutar então, também. Eu já ouvi muitos homens falando presença. isso. Então, especialmente quando você conhece o motivo, né? Que normalmente envolve família, né? Envolve eu quero conquistar algo, conquistar uma condição, conquistar uma meta para dar condições melhores para minha família, para dar condições melhores para os meus filhos, enfim. Então, isso é muito importante também. E dentro disso que a gente está falando, eu acho interessante falar sobre essas questões assim mais voltada à ética, ter que escolher, né, enfim, ou abrir mão de algum valor nosso para poder, que é muito difícil fazer isso, né? E tem gente que não abre mesmo mão e acho maravilhoso quem tem essa postura. Mas eu queria saber de você, se você já precisou escolher entre preservar seus valores ou ceder para algum resultado, ou se você nunca precisou abrir mão. Se você foi, não, taxativa, não vou abrir mão. E se precisou abrir também, como é que foi isso para você, né? Porque às vezes a gente precisa... É super inteligível de que às vezes as pessoas têm que abrir mão de certas coisas. Eu já passei por essa situação, eu não fui firme, eu acabei cedendo e me arrependi e me arrependo amargamente. Me arrependo não, né? Eu acho que a gente nunca perde nada, a gente ganha ou a gente aprende. Exato. E o bem que você faz volta para você. Então, quando eu fiz isso, mesmo contra aquilo que eu sempre prezo, vou colocar responsabilidade, os meus resultados foram a consequência dessa escolha errada, né? Então, eu tive tempo hábil para corrigir e continuar crescendo, continuar fazendo os meus resultados, mas a experiência foi boa. Como eu disse, a gente aprende, né? A gente não perde nada, a gente só aprende. Exatamente. E não tem problema nenhum a gente corrigir a rota, né? Você está numa rota, mas você entendeu que não era essa rota a melhor rota. Então você corrigiu e os resultados vieram, né? Acho que a gente aprende mais quando a gente erra. Nada ensina mais do que os nossos erros. Com certeza. Então, acho que se eu tivesse sido firme, eu não teria aprendido tanta coisa como eu aprendi. Sim. Inclusive, comportamento. Né? Eu precisei errar muito, falei aqui pra vocês, eu sempre briguei muito pelas coisas. E adiantou de quê? Não adiantou de nada. Então, assim, eu precisei passar por isso, para aprender que isso não é necessário. Eliana, vamos falar um pouquinho de inspiração e futuro. Se alguém da sua equipe falasse de você daqui a 10 anos, o que você gostaria que fosse lembrado? Gente, nesse momento eu tenho que ser eu. Posso responder, né? Claro. Com certeza, tá bom. deve. Eu gostaria de ser lembrada da seguinte forma. Se doida como fez esse resultado, né? Não abrindo mão da sua vida pessoal, de ser a mãe de negócios. Imagina se fosse normal, né? Olha que legado interessante, não é verdade? Acho que ninguém respondeu essa pergunta. Não. Mas é isso. É muito bom. É muito bom mesmo. Que conselho você daria a outras mulheres que desejam deixar marcas afetivas e simbólicas em seus contextos? Eu diria para elas o seguinte: seja livre, faça escolhas inteligentes, que mais? Conquiste. E eu gosto muito de um trecho de uma música que às vezes eu uso para postar. Seja você,
mesmo que pareça estranha, seja você. Muito bom. Isso aí. Eliana, agora nós vamos para o quadro em primeira pessoa. Como funciona? Eu te faço uma pergunta, você responde em uma palavra ou uma frase curta. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Um livro, Rota de Oportunidades, Que é o seu. que é o que eu participei. Exatamente. Eu sou a autora dele, né? Sim. um filme que te inspira. Um Senhor Estagiário. Eu também gosto desse filme, ele é muito legal. Eu gostei de assistir também. Uma mulher que te inspira. Antônia Ferrari, minha avó. Uma personalidade que você admira. Ayrton Senna. Uma frase que te sustenta. Quem aprende não depende. Se você pudesse deixar uma única palavra como legado, qual seria? Amor. O que é o sucesso em uma única palavra? Fazer o que você ama. Um lugar que te reconecta com você mesmo. Hoje, a minha casa. Um hábito que melhorou seu dia a dia. Ritual matinal, que compõe o 714, leituras, antes de iniciar o meu dia, minha atividade profissional. Muito bom. O que a mulher de hoje diria em uma frase para a menina de ontem? Você conseguiu. Eliana, chegamos ao final do nosso episódio Vozes Delas de hoje. Gostaria de te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite. Todas as convidadas foram pensadas com muito carinho, com muito apreço e por serem todas muito especiais. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje e ter falado da sua vida com tanta abertura para que todos te conhecessem um pouquinho mais. Gratidão mesmo por você ter aceitado. E agora eu quero que você deixe as suas palavras finais, o que você gostaria de dizer para as mulheres que estão nos assistindo e os seus agradecimentos finais também. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, né? Me sinto honrada de fazer parte, de ser considerada aí a guerreira, né, entre as mulheres aqui desse nosso negócio. Nós somos em poucas e a gente sempre faz uma chamada, né, que esse número de mulheres nesse nosso negócio possa crescer, aumentar cada vez mais. Sim. E a gente está aqui para isso, né? Com certeza. Não é para ajudar só os meninos, mas ajudar a mulherada aí a fazer valer o poder de escolha. Com certeza. Obrigada, viu, Eli? Você é uma mulher realmente assim, que toda a rede admira, não tem como não admirar a sua história, sabe? O legado que você já está deixando para todo mundo. E a gente realmente fica muito assim honradas de ter você aqui falando sobre isso, trazendo suas histórias, os seus insights aí, que são valiosos. Então, mais uma vez, obrigada. A gente está muito feliz de ter você aqui. O tempo leva embora prêmios, metas e números, mas nunca leva o que foi construído com valores, propósito e afeto. Esse é o verdadeiro legado, o intangível. Ele está no brilho nos olhos de quem aprendeu com a sua trajetória, no cuidado que inspirou outras mãos a cuidarem também, na coragem que fez outras mulheres acreditarem ser possível. Que possamos lembrar sempre que o que permanece não é o que acumulamos, mas o que oferecemos. Porque o legado mais duradouro é aquele que se escreve na memória e no coração das pessoas.